O Cruzeiro fechando a preparação para o duelo diante da equipe do Pouso Alegre. Arbitragem definida, ingresso de visitante esgotado. Torcida do Cruzeiro vai comparecer em grande número no Manduzão. O que vai fazer o técnico Tite na última atividade? Bruno Rodrigues será relacionado? Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Começando com ingressos esgotados na carga de visitante, hein? Mais de 4.000 bilhetes foram comercializados aí para a torcida do Cruzeiro. Mais de 10.000 ingressos vendidos. O jogo terá aí uma grande quantidade de torcedor. Vamos acompanhar neste sábado, às 18h30, no Manduzão. O Cruzeiro em campo buscando aí um grande resultado, depois de ter uma semana inteira para trabalhar, para descansar, para recuperar atletas, e o time do técnico Tite com esse desafio, começando a semifinal diante da equipe do Pouso Alegre. A arbitragem está definida, vai apitar o André Luiz Schettino Bento. Ele será auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Bernardo de Souza Pádua, e no árbitro de vídeo Emerson de Almeida Ferreira. O André Luiz Schettino, ele apitou a goleada sobre o Uberlândia e também a vitória sobre o América. Será o árbitro, então, da Federação Mineira de Futebol neste primeiro jogo diante do Pouso Alegre. Programação do Cruzeiro. O time treina pela manhã, nesta sexta, e no início da tarde segue de ônibus para Pouso Alegre. A expectativa pela lista dos relacionados. Mais tarde estaremos em Pouso Alegre para registrar a chegada da delegação e vamos saber todos os atletas convocados pelo técnico Tite. E com a expectativa de que Bruno Rodrigues possa estar com a delegação. O atacante já vem treinando normalmente com o grupo, regularizado, contrato no BID da CBF, até 31 de dezembro de 2026, aquele empréstimo pelo Palmeiras, uma opção de compra ao final do ano. E o Bruno Rodrigues, claro, se depender dele, quer estar nesta lista de convocados pelo técnico Tite. Tudo depende do último treinamento na manhã desta sexta-feira, na Toca da Raposa 2. E aí o técnico Tite vai definir a equipe. Como a gente disse ontem, precisa acertar o time com algumas dúvidas. Por exemplo, Fagner retorna na direita ou mantém o William? E na zaga, o Vidalba voltou muito bem. O João Marcelo vinha sendo titular. O que vai definir o técnico Tite? No meio campo, o Lucas Romero volta. Ele foi preservado diante da equipe da URT. Até jogou o segundo tempo. Lucas Silva ou Christian? O Gerson é titular nesse time. Matheus Pereira também e Caio Jorge. Arroio ou Wanderson? O Arroio foi titular e foi muito bem diante da URT. Tinha sido preservado diante da equipe do Mirassol quando o Wanderson atuou e marcou um gol. Vamos aguardar, são essas aí as dúvidas que o Tite vai definir neste último treinamento, nesta sexta-feira pela manhã, na Toca da Raposa 2. Uma coisa é certa, Lucas Romero esteve ontem na Samuca TV e falou sobre todo o trabalho que vem sendo feito, jogadores assumindo responsabilidade e querendo fazer dar certo com o técnico Tite no comando. Porque amanhã, 18h30, temos Pouso Alegre e Cruzeiro, e aí está ele na tela. El Campinho! Saudade, não é na Colômbia não, viu, gente? É o nosso campinho mesmo da Central da Toca, onde você pode montar a sua escalação do Cruzeiro, fazer diferentes esquemas táticos, colocar 5 atacantes, aqui você pode fazer o que você quiser. Mas nós vamos manter aqui o 4-2-3-1, né? Porque o Tite é um cara conservador, então vamos nessa onda. Informações aí que o Samuel mandou aqui de forma exclusiva, hein? Bruno Rodrigues viaja, tá? Ele vai pro grupo, estará relacionado, não dá pra imaginar que seja titular ainda, né? Mas Bruno Rodrigues viaja. Alguns jogadores podem ser preservados desse jogo por questão física. E o Samuel mandou que os atletas mais desgastados no momento são Matheus Pereira, Kenny Arroio e Caio Jorge. E só isso. Só os caras que fazem gol no time. Então temos essa dúvida, tá? Ainda não é uma confirmação que eles estão fora, mas os jogadores mais desgastados, Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge. E o Vidalba, outra notícia relevante, o Vidalba tem uma tendência a ser mantido no time titular. Ele que fez um jogo muito bom. Sobre esses possíveis desfalques aqui, meus amigos. O 9, o 10 e o nosso melhor ponta. Aqui eu acho que passou um recibo de que a comissão técnica foi além do que deveria com esses caras e acabou desgastando demais os atletas. Sim, esticou a corda num momento que não era esperado que isso acontecesse, né? Era previsível, quando a gente viu ali aquela sequência Mineiro Brasileiro, time titular, campo sintético, campo alagado, interior de São Paulo, interior de Minas. Era óbvio que isso, infelizmente, aconteceria.
torcer para que seja só uma questão mesmo de desgaste, que esses atletas possam ali se recuperar, né, desse desgaste. Mas acho válido que eles façam esse controle nesse jogo contra o Pouso Alegre. Porque o jogo de quarta-feira contra o Corinthians é um jogo extremamente importante e eu mantenho a opinião de que o Cruzeiro não pode pensar num outro resultado contra o Corinthians que não seja a vitória. E tem uns aspectos também, né, que o Pouso Alegre é o jogo de ida fora de casa, gramado ruim, vamos dizer que acontece uma catástrofe, tem como recuperar no Mineirão, né, depois. Eu fico feliz também, eu acho que o Cruzeiro errou muito quando ele colocou, por exemplo, o Arroio pra jogar o Mineiro e ele ficou fora do Brasileirão, então sou mais, se tem gente cansada, se tem um risco de lesão, tira do Mineiro, independente. E o que chama atenção pra mim mais também é que os jogadores serem poupados justamente na semana que não teve jogo no meio de semana, né? Então talvez eu possa até imaginar que a ideia não é só para o Corinthians ou para o momento agora, mas para a sequência que vem. No longo prazo, né? Isso, tipo assim, não estão poupando porque os caras, assim, é achismo, tá? Mas não estão poupando porque os caras estão cansados porque eles vêm de uma semana de descanso, mas porque eles vão ficar cansados nos próximos jogos. Pensando no jogo contra o Corinthians. E os da frente. Contra o Corinthians, a outra semifinal, Flamengo e a eventual final. Sim. As métricas bem elevadas, como disse o Fábio, estão custando caro. Porque, assim, esse jogo de amanhã é mais importante do que qualquer um da primeira fase do Mineiro. Já é um jogo de semifinal. E aí a gente tá falando de 3 jogadores. Eu acho muita coisa, tá? O Cruzeiro não começar com os 13, eu até acho improvável. Talvez tenha um controle de minutos aí pra um ou outro, mas não ter os 3 logo de cara é muita coisa. Vamos ver o que a comissão vai decidir. E a gente tá falando de um Matheus Pereira, que não tem um substituto claro, de um Caio Jorge, que tem o Neisser como opção, mas um Neisser que recentemente voltou de problema físico. O Arroio aí já dá pra dizer que tem um substituto, mas mesmo assim não é um substituto que tenha o mesmo poder de fogo, que tenha a mesma capacidade de fazer coisas diferentes em campo. Então, preocupa. Eu concordo que a prioridade é o jogo contra o Corinthians, mas é importante que o Cruzeiro lá contra o Pouso Alegre já consiga ter capacidade de abrir uma vantagem. E sem esses 3 jogadores, ou pelo menos um deles, já é difícil a gente imaginar um Cruzeiro que chegue enfraquecido para disputar esse jogo importantíssimo. Inclusive na nossa enquete aqui que tá aberta aí, o Cruzeiro deveria utilizar um time alternativo ou joga com os titulares? Tá ganhando, inclusive, a opção time alternativo. Eu votei nessa. Votou nessa? Votei, entrei aqui e votei. Eu votei não, força máxima. Eu tô contigo. Tá 58% pra time alternativo, 42% pra força máxima contra o Pouso Alegre? Ué. Sim. Até porque, assim, a minha lógica teve uma semana pra recuperação, né? A gente jogou no sábado e só tá jogando no outro sábado. E teve até gente falando aqui que os caras tiveram 5 dias de folga no carnaval. Isso é mentira, tá, gente? Os caras tiveram o dia após-jogo, no domingo, e eles tiveram a segunda-feira de folga. 2 dias. Na terça-feira eles já voltaram a treinar. Então treinou terça, quarta, quinta, treina hoje, né? E aí no sábado joga, tá? Então não vamos espalhar mentira, não, pelo amor de Deus, tá? A gente já tá com problema suficiente de falar a verdade. Então, assim, os caras tiveram um dia de folga, além do que é obrigatório pela lei, tá? Então, assim, o Cruzeiro tá trabalhando aí, e assim, eu pensei, cara, a gente joga no sábado contra o RT, aí joga no sábado, jogo de ida, tenta resolver na ida, tá? Jogo pra fazer saldo, abraço, cai, tenta resolver no jogo de ida. E aí a gente tem 3 dias de descanso. Tem um domingo, segunda e terça pra jogar na quarta contra o Corinthians. E aí, se fosse o caso, depois é quinta e sexta e já é o jogo o que eu sábado. penso Mas também. a sequência depois? Porque aí agora... Não, mas ele tem mais tá uma semana descansado. cheia depois do segundo jogo contra o Pouso Alegre. Mas aí você vai... Os 2 adversários que vêm depois é uma eventual final. Sim, mas aí eu tô dentro dessa lógica do Emerson, no sentido de você preservar contra o Pouso Alegre na volta, desde que faça um resultado positivo, muito por conta do tempo de recuperação. Querendo ou não, o Cruzeiro vai ter um tempo de recuperação maior do primeiro jogo contra o Pouso Alegre pro jogo contra o Corinthians do que do jogo contra o Corinthians pro segundo contra o Pouso Alegre. Mas aí, se as coisas não dão certo, vamos dizer que vai com o time titular amanhã e empata o jogo. Você chega no outro jogo com uma pressão maior. Eu acho que você tem o segundo jogo no Mineirão em casa. Porque existe a possibilidade, vamos dizer que o Cruzeiro mescla amanhã e consegue 1-0, uma vitória simples, ok. O outro jogo, jogando em casa no Mineirão, você pode preservar de novo e ter ainda mais jogadores descansados, entendeu? Por isso que Eu acho que se for com o time titular, e aí trabalhar de uma forma para que você consiga já preservar esses jogadores dentro do próprio jogo. Constrói uma vantagem interessante na primeira etapa, ou até mesmo ali no início da segunda, e passa a administrar. Fazer o que fez contra o RT, né? Um 2-0 no primeiro tempo, Sim. e aí no segundo vai administrando. Vamos escalar o time? Vamos. Bora. Vambora. Então no gol, Cássio! Sem dúvida, né, gente? Sim. Goleiro Cássio. Matheus Cunha tá voltando aí, mas é o Cássio no gol. Na zaga ali, Fabruno. Bruno. Fabrício Bruno aí como zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda. Vidalba. Samuel falou do Vidalba sendo mantido, é ele. Tem né? que ser, né? Tem que ser. eu acho que vai ser isso, mas pouparia um dos dois. Como ele falou que o Vidalba joga, eu pouparia o Fabrício Bruno. Mas aí, o que eu faria? Sou totalmente contra poupar zagueiro. Eu pouparia. Zagueiro, Não, mas se nosso fosse corredor. bom, era atacante, mas zagueiro tem que jogar. Zagueiro Eu jogaria E o com Fabrício, ele não... dois ele O maior jogou inimigo praticamente do departamento de fisiologia é o cara. Eu acho que jogador tem que jogar. Eu acho que contra o Pouso Alegre, assim, eu sei que não tá sendo assim e tal, mas, cara, os caras tinham que ganhar com o time misto, velho. Também Não é acho. possível. O Samu Tem que um dia colocar podia todo mundo pra jogar. promover aqueles debates, né? O Caramujo contra 30 fisiologistas.
Não, eu não sou o terraplanista da preparação física, não. Eu só acho que a galera exagera um pouco na questão. Ah, não, o jogador tá desgastado. Pô, eu entendo, às vezes o jogador Você tá é muito desgastado. Igual o Cruzeiro tava jogando. Quarta, sábado, quarta. Sim, aí cansa. Mas, pô, teve uma semana inteira. Tipo, não era pra ter botado os caras tanto. Ô, Carlos, eu não sou terraplanista. Aí, um minuto atrás, pra mim, zagueiro tem que ser poupado nunca. Exatamente. Zagueiro é ruim. Zagueiro é ruim, pô. Zagueiro não corre. Não, mentira. O Fabrício Bruno, por exemplo, corre pra caramba, né? É. Enfim. Mas então vamos lá. Lateral direito. Fagner ou William? O Cauã Moraes ainda não tá à disposição. Eu começaria com o William. Eu também. Eu Iria também, com o William. Até pensando que o próximo jogo é contra o Corinthians em casa. Exatamente. O William já tá sendo vaiado Sim. de Ah, é graça. verdade. E aí, já pensou o Fagner meter uma lei do ex? Porque o Fagner Eu sabe- pensei nisso, mas eu também pensei em quem sabe o William conseguir fazer um bom segundo jogo consecutivo, né? jogou direitinho. Vai lá, recuperando né? a confiança. É, exatamente. Então o William na direita e na esquerda, menino Kaique, né? Kaique. Kaique. Mas o Kaique é um atleta que tá me preocupando nessa sequência. Joga 1 trilhão de jogos. Muitos Tanto que o jogos. Cauã entra, né, contra É. o RT. O Cauã entrou em outros jogos também, né? Entrou. Entrou. Eu colocaria- contra o Coritiba, ele entrou no final e entrou no último. Eu colocaria o Calvin Prats também. Acho que ele sustenta muito bem Eu a acho que o lateral. Mike tá querendo reservão, hein? Ah, eu tirava a maioria, velho. Até Mesmo, porque mesmo. até mandaram aqui o Cauã Prats na Alemanha. Ele já voltou da Alemanha, Já voltou, tá? Já é. treinou. Já Então, treinou. assim, Porque eu acho que ele Menino novo sustenta, também. sabe? E aí o Kaique joga contra o Corinthians, beleza, e aí joga no Mineirão, entendeu? Numa volta. não. Mas assim, essa aí não me preocupa tanto, não. Mas é que o Kaique e o Fabrício Bruno, imagino que sejam os caras que mais jogaram esse ano, né? Eles praticamente não foram poupados, né? eu acho que quem mais tinha jogado era o Jonathan e João Marcelo. Você lembra que eles jogavam todas? É. Então, mas ali naquele período inicial, tava né? poupando, Mas depois, né? quando o Fabrício volta, ele É, joga. Inclusive no todas. jogo que o Jonathan machuca, o Fabrício Bruno que entra, né? Não, o João que entra. O João Fabrício Bruno já tá, tava jogando. Ele já tá. Um jogo que, pra mim, eu tô até falando isso no grupo de WhatsApp que eu tenho ontem, que é bizarro não ter colocado o Bruno Alves, ou o Janderson, ou qualquer um outro. Ah, não, pra mim o jogo mais bizarro do Bruno Alves não ter entrado é contra o Uberlândia. Então, Quando esse, tira ali no segundo tempo. esse. E eu acho que contra o RT cabia ali o Janderson tal, ao invés do João Marcelo naquela reta final. Então temos a nossa linha de defesa montada. E eu de campo, discordo dela, tá? Só deixando claro. mas trabalhamos Acha- pra democracia. Achamos né? nosso Edilson. Discordo, craque. Discordo, craque. Achamos então. Vamos pro meio campo. Romero ficou no banco no último jogo. Estava aqui no banco da Samuca TV, no nosso sofá da Hebe. Titular, Romero? O Samuca trouxe informação no primeiro dia que ele vai pro jogo. Então deve ser titular. Então acho que. Romero. É, Romero titular. O banco no dia que o Romero ele é poupado, ele precisa entrar no intervalo, Sim, porque coitado. o substituto dele toma um cartão vermelho, né? Oh, meu Deus do céu. Completamente bizarro, por É, sinal. e mas- o outro volante? Aqui nós temos um ponto, hein? E quem seria esse volante? Pode ser Gerson, pode ser Lucas Silva, pode ser sei lá, O Japa. Wallace. Não, o Wallace não O pode Japa o ser. quê? O Japa é grande. Eu iria de Lucas Silva. Eu vi um amigo no chat falando assim: o Wallace, o rei do DM. Só deixando claro que o Wallace não tá no DM. Ele não joga porque ele. Opção técnica. Sim. Oh, Porque ele tá mal. É, opção técnica. opção técnica. Qual é o jogador, né? Ah. Não, Desculpa, Wallace. ele tá numa fase difícil. Já desde que chegou, ele tá numa fase complicada, não tá conseguindo desempenhar em alta rotatividade. Mas a minha opção seria o Lucas Silva também, e aí pensando já mais à frente, Uhum. porque eu não começaria com o Arroio. Eu acho que o Arroio talvez seja o caso mais delicado aí de Matheus Pereira e Caio, até porque o Arroio já teve um problema físico, ficou fora de jogo, sentiu até um pouquinho, né, antes do jogo contra o RT, e aí eu adiantaria o Gerson, não adiantaria, né, é a função de meia pela esquerda mesmo, e aí teria o Christian pelo lado direito. E aqui- Ah, não, a e- minha já é diferente. Eu iria com o Lucas Silva porque eu iria com o Gerson na do Matheus Eu Pereira. também. Existe um universo que a gente pode considerar, pela informação do Samuca, de não jogar os três, né? Sim. Porque se os três tiverem. Inclusive, Sim. o desafio pra vocês é esse. Eu- né? e eu Botar tô o time pensando- certo. Eu até acho bem improvável. Eu não também, acho. mas Eu acho Os também. três não começarem? Eu É, não acho. Eu acho muito Se os três improvável. tiverem um desgaste, os três não vão. Assim, não vai quatro- acontecer, tá? Mas seria até um cenário pro Bruno Rodrigues ser titular. Gente, é porque a escalação com o Matheus Pereira, Caio Jorge e Arroio, ela é muito fácil pra vocês. Eu queria Não, mas Não, é, mas mas dá pra montar, dá pra imaginar assim. Eu já imagino os três de fora. Eu Eu não imagino. consigo imaginar. Vou Ou, ficar ou muito no surpreso se máximo, isso acontecer. estourando um dentro dele. Não, pra mim os Não, três. eu acho que ele não pelo joga. menos Deixa um os três no começa. banco. Eu Só vi- entra se acho precisar. que não Mas joga é- muito Eu falei, improvável. olha lá, o Caramujo, realmente ele detesta zagueiro, né? É, exato. Ele quer deixar os Do três meio pra frente. frente. Mas Do meio aqui, pra frente, não tem é, que não é pensar, tão pô, difícil. Não é tão difícil imaginar esse Cruzeiro assim, sem os três. Eu acho que a gente já começou aí com o Lucas Silva por dentro, aí mais à frente. Não é Pô, difícil imaginar, é difícil fazer gol, né? é exato, porque aí poderia ter Mas tá fazendo gol. Christian pela direita, Wanderson pela esquerda e Gerson na vaga do Matheus Pereira. Então vamos E aí lá Lucas na frente Silva, o vamos Laser. lá. Lucas Silva, é Lucas o Silva, nosso 8. Lembrando que não tem o Matheus Henrique, viu, gente? Tá. Então pode botar o Lucas Silva aí, Rafa. E aí, na meia direita, vocês iriam de Christianzinho, sem considerar o Arroio, tá? Christianzinho ou pensaria em algum? Christianzinho. Christian, que começou no banco contra o RT. Pô, então Christian aí na meia direita. E lá na esquerda, Vandeco, Bruno Rodrigues. Vai ser o Wanderson, né? É, aí vai ser o Van. Vai Não ser. tem muito que... Se ele é titular muitas vezes, imagina amanhã que pode não ter o Arroio nem o Matheus, né? Só deixando claro que pra mim seria Gerson pela esquerda e Matheus Pereira por dentro. Ah, tá. Entendi Ah, o que você tá, o dizendo. Matheus. Mas sem Matheus Pereira, Caio Fábio.
Para de Não, é roubar. isso, pô. Já desafio falei, é Christian, sempre- Wanderson, Gerson e Neisser. O Vandes até o fim. Gerson, o não. azulzinho ali, né? Eu acho que eu iria já com o Gerson de 10. É, o Gerson de Gerson. Neisser. Contra o Democrata, inclusive, ele começa assim, né? Sim, Ele só sim. muda quando o Matheus vai pro jogo. E eu acho legal ver o Gerson de 10 pra saber como é que ele pode jogar por ali, né? Que pode ter outras ocasiões. Enquanto ele esteve de 10 contra o Democrata, eu gostei. Eu também achei que ele foi bem. É, o Teve até adversário tá aquela, forte. aquela boa aproximação do Chico, né? Não, O quase Chico que ele dá faz pra E o aí falar, tem aquele passe também que ele dá, tipo, uma cavadinha. uma cavadinha Sim. pro Rian Guilherme. Ryan D, que já está lá em Portugal. E lá na frente seria Neisser, Ryan Lelis ou Bruno Rodrigues. É. Então, será que o Neisser vai pro jogo? Assim, Vai, não, já. não, Acho que vai. na verdade, Pra titular. pra titular, pra ser mal. Porque Ele tá voltando de lesão, né? E assim, Foi pancadas só. foi uma Edema, pancada. Foi um edema ósseo, né? Pode ser que o Tite escolha ele. Eu iria Mas eu com não assustaria, por exemplo, de ver o Bruno Rodrigues de 9. Eu também não não. assustaria, não. Também não. Acho até mais provável do que o Lelis. Muito Se a mais. gente for Lelis, pensar em muito uma mais. alternativa ao Neisser, né? Sim, Muito sim. mais. Eu também acho que vai ser Por um- mais que eu não vejo o Bruno vindo pro Cruzeiro pra jogar ali, tá? Eu acho que é Não, circunstancial. sim. Mas na coletiva ele já falou que pode jogar, né? Sim. Que ele falou, o Tite sabe onde que eu gosto de jogar, tudo mais, mas eu posso jogar pelos lados e como centralizado também. Então eu acho que pode ser ele. Eu acho que pro segundo tempo seria interessante também ver ele jogando, mas vamos colocar o Neisser, né? Eu acho que ele vai, mas eu acho que ele vai de Neisser. E uma perguntinha aí. Então a gente conseguiu montar o time sem os três. Agora vamos considerar aqui que os três estão numa situação um pouco arriscada ali. Se colocar pode dar ruim e tudo mais. Ou minutagem controlada. Tipo assim, Obrigado, turma. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até o final. Não esqueça de dar like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ficar atento e antenado sobre tudo que está sendo falado no Cruzeiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Ai.